A rentabilidade é a mais importante dentro dos investimentos. É por esse motivo que a gente investe, porque a gente quer ver o nosso dinheiro trabalhar a nosso favor da melhor forma possível. Quando a gente pensa no conceito de rentabilidade, o que vem à cabeça ou o que a gente encontra como conceito é rentabilidade é o ganho financeiro no período, ou é o retorno que você teve dos seus investimentos num determinado tempo. Mas de onde que esse dinheiro brota, né? Como que a gente faz para entender a lógica por trás dessa mágica? E na verdade, eu quero te convidar para pensar na rentabilidade nos investimentos como parte de um tripé. A rentabilidade nos investimentos nada mais é do que o prêmio que você ganha pelo tempo que você espera ou pelo risco que você corre. Simples assim. Todo e qualquer investimento vai estar baseado nesse tripé: rentabilidade, tempo e risco. Vamos pensar num exemplo. Se você pegar um CDB, como que funciona o CDB? A lógica por trás desse investimento é que você vai emprestar o teu dinheiro para uma instituição financeira por um determinado período de tempo. E por esse tempo que ela vai usar o seu dinheiro, você está disposto a esperar, ela vai te pagar um prêmio, vai te pagar um retorno. Por exemplo, um CDB do banco X a 130% do CDI para 2025. A próxima vez que você enxergar essa sopa de letrinha, você já vai saber que isso significa que você vai emprestar o seu dinheiro para o banco X até 2025 e por esse período ele vai te remunerar a 130% do CDI para cada ano que você ficou esperando. Vamos pensar num exemplo agora para entender o risco. Vamos pensar numa ação. Você comprou uma ação da empresa ABC por R$20. Quando você compra uma ação de uma empresa, diferente da lógica do CDB, onde você é credor do banco, nesse caso você se torna dono de uma parte da empresa. Você corre o risco do negócio. O que isso quer dizer? Que se lá na frente a atividade da empresa der super certo e a empresa valorizar, ela se tornar mais valiosa, e a ação que você comprou por 20 passar a valer agora 25, essa é a sua rentabilidade. Mas qual é o risco que você corre nesse caso? Se acontecer um escândalo de governança dentro da empresa, uma crise financeira, ou se simplesmente a atividade que ela está desenvolvendo não der certo e a ação passar de 20 para R$15, você teve uma perda. É claro que a gente pode considerar que existe risco no CDB e que existe um prêmio por tempo nas ações. A ideia foi separar para que você entenda perfeitamente o conceito de rentabilidade dentro desse tripé. Agora que a gente já entendeu o conceito de rentabilidade, qual que é a lógica dela dos investimentos, vamos falar um pouquinho sobre como que você considera ela na hora de investir. Você tem que fazer isso em 3 etapas. Etapa 1 é a rentabilidade nominal. O que é isso? É o valor que está expresso que vai ser entregue para você como prêmio por aquele investimento. No exemplo que a gente usou, a gente pode falar que 130% do CDI no CDB é a rentabilidade nominal. O que acontece é que na maioria das vezes a rentabilidade nominal é diferente do valor que você vai efetivamente colocar no bolso. E é aí que a gente passa para a segunda etapa, que é a rentabilidade líquida. O que é isso? É quando você pega o valor nominal que rendeu o teu investimento e desconta disso os impostos e todos os custos. Imposto pode ser o IOF, pode ser o imposto de renda, nos casos em que ele incidir. E quais seriam os custos? Uma taxa de corretagem numa operação de renda variável ou a taxa de administração de algum fundo de investimento. Todos os custos que você tiver ao longo do processo precisam ser descontados da sua rentabilidade. Só isso, Lid? Não. Depois que você tirar todos os custos, você vai considerar a rentabilidade real dos investimentos, que é a etapa 3, e essa é a principal. É aqui que você vai saber se você efetivamente teve um aumento de patrimônio ou não, se a tua estratégia de investimento está funcionando ou não. O que você vai fazer? Você vai pegar o resultado dessa tua rentabilidade líquida e vai comparar com a inflação. Se ela ficar abaixo da inflação, isso significa que a tua estratégia não deu certo, você perdeu o poder de compra e não teve aumento de patrimônio. Se ela ficar igual à inflação, significa que você não saiu do lugar. O que você compra hoje é a mesma coisa que você conseguia comprar antes de investir. O ideal é que a sua rentabilidade real esteja sempre acima da inflação. E para fazer essa comparação, você vai usar o IPCA, que é o índice oficial que mede a nossa inflação para o consumidor. Vamos trabalhar com um exemplo. Se eu mostrar para você agora uma LCI te pagando 90% do CDI e um CDB te pagando 110% do CDI, os dois para daqui 1 ano e os dois com o mesmo risco. Considerando só a rentabilidade nominal, você pode ficar tentado a colocar o seu dinheiro todo no CDB.
Mas a verdade é que quando a gente desce uma linha e considera a rentabilidade líquida, a gente vai perceber que a LCI é isenta de imposto de renda e o CDB não é. Então, por mais que ela tenha uma rentabilidade nominal menor que a do CDB, ela vai te entregar uma rentabilidade maior. A título de exemplo, e a gente pode conversar num outro vídeo sobre como fazer essa conta, para te entregar a mesma rentabilidade que essa LCI, o CDB teria que te pagar 116% do CDI. Tá vendo como faz diferença a questão dos custos da rentabilidade líquida? Agora vamos imaginar, a título de exemplo, que daqui a um ano o rendimento do investimento que você escolheu foi de 3% ao ano e que a nossa inflação esteja a 3,5% ou 4%. O teu ganho real ficou abaixo da inflação, então você perdeu o poder de compra. Essa é a importância de você saber considerar a rentabilidade dentro da sua carteira para que o que você está construindo seja efetivo. É só isso, Lid. Tá resolvido o meu problema agora? Não. Até agora a gente estava comparando a rentabilidade da tua carteira de investimentos com ela mesma. Mas para a gente ter uma ideia de desempenho, se essa rentabilidade está acima do esperado e se ela é aceitável, a gente precisa de alguns parâmetros externos. Quais são os parâmetros externos no caso dos investimentos? São os indicadores da economia. Qual indicador você vai usar? Isso vai depender muito do tipo da sua carteira de investimentos e das suas características como investidor. Por exemplo, se você tem uma carteira mais conservadora, com mais produtos voltados para a renda fixa, o melhor indicador nesse caso é o CDI, que é os Certificados de Depósitos Interbancários. A gente não precisa entrar aqui nos detalhes de como ele é formado, mas ele é o parâmetro de comparação de uma carteira que é mais voltada para a renda fixa. Se a gente está falando de uma pessoa mais agressiva, com investimentos mais voltados para ações e renda variável, você considera o Ibovespa, que é a média de desempenho das ações mais relevantes dentro do mercado de ações brasileiros. Se você tem uma carteira de fundos imobiliários, o teu parâmetro de comparação é o IFIX, que é um fundo que segue a mesma lógica do Ibovespa, mas é voltado para os fundos imobiliários. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link da página da Ambima, onde você pode encontrar uma série de indicadores de mercado que podem servir de parâmetro para a rentabilidade da sua carteira de investimentos ou para você considerar o momento da economia antes de investir. Bom, pessoal, esse é o final do nosso papo sobre rentabilidade. Eu espero ter te ajudado a entender como considerar isso dentro da sua carteira de investimentos. Se você gostou do vídeo, deixa um like, não se esquece de se inscrever no canal, que nos próximos vídeos a gente vai continuar falando desse tripé: rentabilidade, risco e tempo. Até a próxima!